Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Galera, começando mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro, falar aí das principais informações do nosso Cruzeirão cabuloso. E vamos aí para a primeira notícia aí. Felipe Conceição foi oficializado e agora ele é o novo treinador do Cruzeiro. Felipe Conceição, que tem bons trabalhos aí, começou ali no Botafogo, esteve no América, era auxiliar, assumiu o time do América, fez uma campanha assim de recuperação muito boa com a América. Faltou assim um detalhe assim para conseguir o acesso, muito pouco mesmo a pontuação para conseguir o acesso. Teve um aproveitamento muito grande. Foi para o Red Bull Bragantino, teve um outro aproveitamento bom, mas teve algumas derrotas ali. E a gente sabe como que funciona o futebol brasileiro, muito imediato. Acabou que foi mandado embora, mesmo fazendo um bom trabalho. E nisso agora estava no Guarani de Campinas, fazendo um bom trabalho de recuperação. Poderia ter feito uma campanha ainda melhor, mas aconteceu aí que os jogadores contraíram o Covid, entraram com muitos jogadores reservas da categoria de base, e isso atrapalhou um pouco o desempenho aí do Guarani, mas mesmo assim foi um bom desempenho. E eu gostei da contratação do Felipe Conceição, é o que eu falei, na minha opinião, gostaria do Dorival Júnior, por ser um treinador cascudo, que gosta de trabalhar com categoria de base, mas o Felipe Conceição é um bom nome também, sabe trabalhar com a garotada, sabe trabalhar com jogadores assim que não são de nomes, então eu acho que pode sim ser uma boa. E o melhor, é um treinador que está em crescente na carreira e agora vindo para o Cruzeiro, tem toda a estrutura, tem tudo assim para decolar na carreira, como aconteceu com muitos treinadores, inclusive o próprio Marcelo Oliveira. Então eu acho que pode acontecer isso aí com o Felipe Conceição. Muito boa sorte, Felipe Conceição. Você está vindo agora para o maior de Minas. Inclusive eu já tive o prazer de encontrar com o Felipe Conceição no Troféu Tele Santana. Claro, naquela época eu nem imaginava, ele era treinador do Red Bull, veio ganhar premiação do América, nem imaginava que seria treinador do Cruzeiro algum dia, mas boa sorte aí, que Deus te abençoe nesse trabalho no Cruzeiro aí, que a diretoria possa te dar o aporte também, porque a diretoria, a gente tá cobrando bastante, viu, diretoria, porque tem alguns treinadores aí que poderiam ter sido melhor, assessorado, o próprio Filipão. Então cobrar de vocês aí, vamos dar estrutura para o Felipe Conceição trabalhar, sabe, para o cara poder fazer um bom trabalho, vamos dar aí o aval para o cara trabalhar, vamos deixar o cara trabalhar, e é isso aí, juntamente com o nosso diretor André Mazuco aí, tô gostando. Vamos que vamos, eu acho que esse ano vai ser um ano totalmente diferente desses dois últimos aí. E vamos sim, se Deus quiser, conseguir o nosso acesso, já começando certinho com um bom treinador. E é isso aí. E continuando falando das informações do Cruzeiro, falar da venda ali do estacionamento do clube do Cruzeiro ali, da Pampulha ali. O Cruzeiro já parece que o Pedrinho sinalizou aí uma proposta de 14 milhões para comprar a sede, um valor até um pouquinho a mais, se eu não me engano. O Cruzeiro gostaria de 3 milhões, 14 milhões seria a proposta do Pedrinho. A gente sabe que o Pedrinho BH tem dinheiro, muito dinheiro, merecido, é um baita empresário, e fazendo essa compra aí vai ajudar muito o Cruzeiro ali, pegar esse dinheiro para pagar alguns salários, já começar pagar aí a própria dívida que tem na FIFA, e com isso aí já começar a trazer reforços, né, e organizar a casa, que a gente sabe que deu uma bagunçada aí no final do ano, e não pode acontecer isso, essas coisas de atrapalhar ali o extracampo, então não pode acontecer. Então
Vamos aí usar bem o dinheiro, porque é vendendo patrimônio, então tem que ser bem usado esse patrimônio aí, viu, presidente? Falando do presidente aí, hoje ele estava lá na final da Libertadores, lá no Maracanã. Deu até uma repercussão aí, a galera falando, poxa, o presidente está lá, em vez de estar preocupado com o Cruzeiro, parece que ele está resolvendo coisas do Cruzeiro mesmo, essas coisas, aí acabou dando uma assistida lá na final da Libertadores. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais discreto pelo momento, pela pressão que o Cruzeiro vive, mas deixa o cara lá curtir também a final da Libertadores. Mas eu só acho, né, presidente, vamos ser um pouquinho mais discreto, mais de boa aí, para evitar essas repercussões negativas às vezes, essas críticas da galera. Então vamos ser um pouquinho mais discreto aí, pensar um pouquinho mais no Cruzeiro, trabalhar em prol do Cruzeiro, que aí a gente vai ficar mais feliz e orgulhoso. E continuando as notícias aí, falar do volante Lucas Silva, o meu xará aí. Lucas é top, né, velho? Lucas Romero, Lucas Silva, Lucas Santiago, é nóis. Então, falar do Lucas Silva, ele teve uma entrevista, se eu não me engano, num programa da ESPN, e foi muito interessante. Ele, na entrevista, ele falou que o Cruzeiro tem pendências com ele, mas que ele, por gratidão, por ter chegado aqui aos 13 anos, por o Cruzeiro ter revelado ele para o mundo, ele não teria coragem de jogar o Cruzeiro na justiça. Então, Lucas Silva, aplausos para você. Quem dera se todo jogador fosse como você e tivesse gratidão pelo clube. É porque eu falo, chega esses jogadores, o clube aposta, injeta ali uma grana, e assim, muitos não decolam na carreira, e você decolou na carreira, foi campeão pelo Cruzeiro, depois voltou novamente. Você sim foi um grande jogador no Cruzeiro, você sim honrou a nossa camisa e segue honrando. Você falando isso, você mostra assim que ainda há esperança de jogadores que gostam do clube. Eu achei muito interessante. É o que eu falo, é direito, o Cruzeiro deve você, o Cruzeiro tem que pagar, tem que arrumar um jeito, mas você está entendendo esse lado do Cruzeiro, o momento do Cruzeiro, e muitos outros jogadores que têm história no clube, o próprio Dedé mostrando isso aí, jogou o clube na justiça, colocou coisas lá que a gente inacreditável, inclusive colocando trabalho escravo no Cruzeiro. Então, e o Dedé assim, tem uma história até maior que a do Lucas Silva, mas com isso o cara acaba manchando. Então muitos outros jogadores fizeram a mesma coisa, e você fazendo isso, você mostra que realmente gosta do Cruzeiro. Então a torcida do Cruzeiro vai ter um carinho ainda maior por você, e quem sabe um dia você volta para o Cruzeirão cabuloso aí, seria a terceira passagem, e jogar bastante no Cruzeiro. Claro, no momento não dá, porque condição financeira lá, você está ganhando bem, graças a Deus, está lá no Grêmio também, tudo certinho. Quem sabe a gente voltando para a Série A ali, a gente pode trazer jogadores de nomes novamente, e você, um deles aí. Mas muito bacana isso, e é o que eu falo, o jogador de futebol ele tem que pensar, às vezes por causa de pouco dinheiro, às vezes muito, mas jogador que talvez assim tem uma condição financeira, tem uma história no clube, não precisa assim ser tão radical. Eu acho que acaba manchando a história do jogador no clube, a torcida pega no pé do jogador. Então tem que saber chegar no clube, tem que saber sair, tem que saber negociar com o clube, uma negociação bacana. Igual o clube tá devendo, o cara vai, entende. Isso é muito assim top. E quem dera se todo jogador fosse assim, é o que eu falo, a maioria olha para o bolso financeiro e, gente, poderia estar assim na história do clube por 100, 200, 300 anos, coisas que dinheiro não compra. Fala, nossa, esse foi aquele jogador que jogou ali, ajudou o Cruzeiro no pior momento da história, deu uma segurada, depois recebeu tudo do Cruzeiro. Então, isso é muito interessante a gente ver, e às vezes o jogador entra na justiça, pode ter jogado muito pelo clube, igual o próprio Arrascaeta, que muita gente cobra dele, agora o próprio Dedé, e muitos outros aí, que a torcida acaba que pega um ranço do jogador, e quando pega um ranço, cara, o próprio Fred, que era ídolo aqui do Cruzeiro, foi jogar no rival, aí já voltou, já não volta com aquela sintonia
com a torcida. Então são coisas a ser revistas aí, mas bom saber que ainda tem muito bom caráter no futebol, como você, como o Fábio, como o próprio Marcelo Moreno, como o próprio Léo Zagueiro e alguns outros aí. Muito bacana a gente vê isso aí ainda acontecendo, mesmo que seja raridade da raridade da raridade. Mas é isso aí. E galera, encerrando mais um vídeo aqui. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho e até o próximo vídeo. E avante Cruzeiro!